Boa tarde a todos. Vamos dar início à roda de conversa de sustentabilidade ambiental institucional. Eu, antes de mais nada, eu quero fazer alguns agradecimentos e, claro, antes de me apresentar, né, professora Aline, hoje, quando eu falo hoje atualmente, estou assumindo, né, a seção de estratégia de sustentabilidade ambiental institucional, conhecida como CESAI, ligada aí à DIGES, e é a nossa primeira iniciativa, essa roda de conversa. Então, só tenho a agradecer a DIGES, a DIRAP, a direção-geral, a extensão, a Direx, a DEAC, gentilmente cederam aí os kits, a pós-graduação e a COPET, a incubadora, a Comissão Central de Coleta Seletiva Solidária, a DIPROV, a DICOM, a TV Cefet, ao Jardim Botânico, que gentilmente vocês vão aí receber, alguns já receberam, os brindes sustentáveis, a Direm e a Gráfica. Peço desculpas se eu esqueci. Aí alguém, a professora Michele vai nos ajudar, aí Paula Michele vai nos ajudar distribuindo esses brindes sustentáveis. Na verdade, são espécies da Mata Atlântica, é o ipê amarelo. Eu acho que é uma forma aí de iniciarmos esse trabalho de cooperação, de solidariedade, plantando e cultivando oportunidades. Oportunidades que são dadas nesse momento. A roda de conversa ela tem por objetivo mapear as pessoas que desenvolvem ou desejam desenvolver iniciativas, ações, projetos de pesquisa, projetos de extensão relacionados à sustentabilidade ambiental. Por isso, vocês receberam aí, no kit de vocês, tem uma folha de cadastro que tem por objetivo conhecer um pouco melhor as suas iniciativas ou o que vocês desejam aí realizar, trabalhar. Elas vão ser preenchidas. Se vocês conseguirem entregar ainda hoje, pode entregar aqui na entrada ou na DIGES, ok? A ideia é que possamos permutar entre nós, como fosse um cadastro. A ideia realmente é mapear, saber quem hoje está trabalhando, quer desenvolver. Eu acho que nós somos fortes juntos. E aí, contextualizando um pouco o tema da nossa roda de conversa, que é a sustentabilidade ambiental na administração pública. Eu vou aqui fazer essa contextualização para depois ouvir vocês, suas ideias, suas iniciativas. A administração pública ela vem enfrentando graves desafios ambientais, se eu posso dizer assim. Gastar menos energia e água, gerar o mínimo de resíduos, adquirir produtos que causem menos danos e promover condições de trabalho decentes. Nesse sentido, a organização deve estimular o consumo consciente, o combate ao desperdício e a responsabilidade socioambiental. Só para vocês terem uma ideia, as instituições públicas, elas movimentam vários setores da economia com as compras governamentais e mobilizam em torno de 15% a 20% do PIB de nosso país. Diante dessa necessidade, as instituições públicas têm sido motivadas a repensar seus atuais padrões de produção e consumo, reduzindo aí impactos negativos, estimulando também estratégias inovadoras e desenvolvendo programas e projetos que possam ser discutidos para a adoção no futuro de uma política de responsabilidade socioambiental. É o que nós chamamos de agenda ambiental na administração pública, que tornou-se o principal programa dentro da gestão pública de responsabilidade socioambiental.
O programa tem sido implementado em diversos órgãos da administração pública, nas 3 esferas do governo. Temos, sim, a pretensão de aderir à agenda ambiental na administração pública. Eu falo aí em nome do Cefet, das UNEDs, e vou precisar da colaboração de vocês. A sessão vai precisar da colaboração de vocês. Não apenas a A3P, como é conhecida essa agenda ambiental, mas também construir o nosso PLS, Plano de Gestão de Logística Sustentável. Nesse cenário, a organização do evento, a CESAI, vem promover, através dessa roda de conversa, a sensibilização de seus servidores para que as questões socioambientais estimulem-os a incorporar critérios de gestão socioambiental nos seus projetos de pesquisa, extensão, em suas iniciativas e nas atividades administrativas e operacionais, por meio de algumas ações dentro dos chamados eixos temáticos da sustentabilidade, que seriam o uso racional de recursos naturais e bens públicos, a gestão adequada de resíduos, a qualidade de vida no ambiente de trabalho, a sensibilização e capacitação de servidores, licitações sustentáveis na aquisição de bens e contratação de serviços, construções sustentáveis e a responsabilidade socioambiental. Por isso, eu faço os seguintes questionamentos aos senhores. Que motivo os leva a preocupar-se com a sustentabilidade nas atividades operacionais e administrativas do Cefet? E como sua iniciativa ou projeto que queiram desenvolver contribuam para a promoção dessa sustentabilidade nessas atividades administrativas? Durante aí a fala, e aí agora o momento é nosso de expormos, de falarmos, de trocarmos ideia, eu vou passar aí o microfone que vai facilitar na gravação. Está aberto, então eu gostaria de ouvir vocês com suas colocações, com as suas preocupações. Eu acho que essa é uma oportunidade que desejamos aí fazer, seja periodicamente, ouvir, nos conhecermos também. E aí? Por favor, professor. Alô, alô, alô. Estão me ouvindo? Meu nome é João Tosato, eu sou professor da Construção Civil, do curso técnico. Eu pedi a palavra porque daqui a pouco eu, infelizmente, vou ter que me ausentar. Queria, então, passar um breve relato sobre, primeiro, a questão da motivação, né, o que leva-nos a nos preocupar com o tema, e, em seguida, o que a gente efetivamente fez até agora. Bom, essa questão ambiental, eu sou engenheiro civil de formação, e essa questão ambiental na nossa área profissional é uma questão bem antiga, né? A engenharia, de uma maneira geral, não se preocupava com o meio ambiente, né? Isso eu estou falando uma coisa de uns 20 anos atrás, 30. Então, a maioria dos profissionais saíam com a preocupação, sim, de engenhar, de construir, mas sem muita preocupação com as repercussões ambientais desses empreendimentos. Aliás, se eu fosse aqui fazer uma explanação um pouco mais longa, demonstraria para vocês que em toda a cadeia produtiva da construção civil, e aí coloco a engenharia, arquitetura, etc., toda a cadeia ela gera impactos enormes no meio ambiente, desde lá da extração dos minerais, etc., até efetivamente a construção do edifício. E essa preocupação com o meio ambiente na área, graças a Deus, ela aumentou exponencialmente nos últimos anos. Hoje em dia não se concebe mais cursos sem, vou dizer, até cadeiras, né, disciplinas. Até a própria legislação mudou, né, para embarcar essa questão ambiental na formação profissional. Então, essa é a motivação que nos leva a atuar aqui no Cefet, né? Eu sou professor do curso técnico, nós temos
a questão da formação profissional, mesmo que seja de nível médio, mas são profissionais que vão atuar no mercado. Então, a questão ambiental é uma questão que atravessa também a nossa área. Bom, efetivamente, o que a construção civil não, né? A iniciativa que nós temos, que eu não estou representando o colegiado, estou representando eu, pessoa física, né, individual. Bom, desde 2008, nós temos um projeto de pesquisa cadastrado na pós-graduação. Ele tem um título imenso, né, mas, traduzindo em miúdos, ele surgiu de uma preocupação nossa. Em nossas aulas com as turmas, a gente sempre fala das preocupações do meio ambiente, não ao desperdício, aquela coisa toda, os 5 R's, etc. E, no entanto, eu verificava que a nossa prática cotidiana, nós temos no curso técnico um viés prático muito grande através das práticas de laboratório, nós não víamos assim uma preocupação com os resíduos, principalmente, que nós gerávamos em nossos laboratórios. Lá nós mexemos com madeira, com cimento, com as tintas, enfim, uma série de materiais nas aulas práticas, e a disposição desses resíduos até então nunca tinha tido uma preocupação ambiental. Então, nós desenvolvemos essa linha de pesquisa, cadastramos, e de 2008 para cá temos feito estudos de iniciação científica, propondo não só reaproveitamento dos materiais ao máximo possível, para inclusive gerar impactos financeiros para a instituição, né? Não temos tanto dispêndio com materiais ecologicamente esgotáveis, né? Então, nós já tivemos uma produção científica razoável, não vou dizer parruda, gostaria que fosse maior, mas, enfim, essa foi a motivação da criação da linha de pesquisa. A gente queria não só incentivar o ensino do meio ambiente no curso, mas também transformar os resultados desses estudos em mudança até na metodologia das nossas aulas, que ainda não aconteceu, mas vai acontecer, né? Uma hora vai, ainda mais agora que nós estamos vivendo a época das vacas magras, não é isso? Bom, além disso, a gente agora tem outros projetos de alternativas ecoeficientes. Quando eu falo de alternativas ecoeficientes, aí eu estou olhando para a prefeitura, né? A gente tem o funcionamento da escola, reaproveitamento de água de chuva, né? Questão de iluminação, né? Para aumentar a iluminação natural para economizar luz elétrica. E tem uma série se eu for elencar aqui, eu vou ficar até amanhã falando. Mas, além dessa outro projeto que é Alternativas Ecoeficientes, o resto eu não me lembro, que é muito grande, nós temos também, como curso lá de construção civil, pega a área de edificações e de estradas. Também o pessoal de estradas gera um impacto enorme também no meio ambiente. A gente tem também uma linha de utilização de resíduos da construção como materiais de construção, né? Reaproveitamento e reciclagem, né? Que são conceitos um pouco diferentes. E aqui na escola também a gente já participou da Expotec, terminando a minha fala, com um projeto de extensão chamado Telhado Verde. Não sei se alguém já ouviu falar, né? Consiste em transformar os telhados em organismos vivos e melhora, estava vendo aqui questão de qualidade de vida, melhora o conforto do ambiente, etc, economiza luz. Então tem uma série de benefícios. Eu não vou me alongar muito, então eu só queria passar para vocês que a gente tem essa preocupação no tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão, que são indissociáveis. Então a gente tem procurado, através de alimentar e retroalimentar os outros, né? Fazer o círculo positivo, né, de atitudes. É isso. Obrigado pela atenção. Eu vou aproveitar, já que a prefeitura foi citada, e eu acho que seria interessante. Não sei se tem outra pessoa aqui na prefeitura, além de André. André? Tá. André. Eu acho que é até uma forma da prefeitura mostrar o que vem tentando aí desenvolver em parceria. Pessoal, boa tarde. Eu não esperava que isso estava sendo filmado, então eu estou um pouco sem graça, mas vamos lá. Meu nome é André, eu sou engenheiro civil aqui do Cefet, eu trabalho dentro da prefeitura
e fui aluno daqui por um bom tempo. E desde a época de aluno, eu me perguntava, e vou passar a pergunta para vocês, pergunta-chave. Por que a gente desenvolve tantas coisas boas? A gente já viu corredores, pôsteres, projetos, iniciação científica, artigos sensacionais. Telhado Verde é um caso. Telhado Verde nós temos um pôster, e imagino que artigos, uma produção científica. Aproveitamento de águas, 2 projetos de energias renováveis. Eu sei que tem de painel solar de um professor Trajano, uma época eu assisti a palestra dele como aluno, e eu sei que a gente tem uns painéis solares instalados em algum teto aqui. Tá. Agora a questão é, por que isso não se junta com o que é executado no Cefet? Por que os alunos param na parte do artigo? Imagino eu que, obviamente, os professores chegam... O objetivo fim dos professores são chegar no artigo. Agora, vamos dar continuidade, a minha ideia de estar aqui, o convite com a Aline, e o que a gente até conversando muito antes até de todo esse projeto ser iniciado, vamos tentar desenvolver junto alguma coisa que vai ser construída. Se esse pôster sobre telhado verde virar um telhado verde, fantástico. Poxa, fantástico. E assim, é possível? Algumas coisas já estão sendo costuradas de uma forma muito básica. Tá? A Aline até falou, eu estou aqui representando a prefeitura. Não, por enquanto eu estou representando o André mesmo. Não quero no futuro estar representando a prefeitura ou alguém aqui, um prefeito de preferência, né, falando em nome de um departamento. Mas... eu já conversei com o pessoal da Edificações por uma afinidade profissional, né, de engenharia civil, construção, de como eles poderiam trabalhar com a gente, então melhorar os nossos projetos. Tem coisa que eu não posso trabalhar com pesquisa, eu não posso pegar um projeto e melhorar ele ao máximo, senão eu vou deixar de fazer outras atribuições. Mas eu posso pegar um grupo de alunos, em projetos que já existem, projeto de extensão, projeto de estágio, projeto de bolsa, e fazer eles, olha, eu quero a melhor sala do mundo. Eu quero a sala mais ecologicamente correta, a sala mais eficiente, o melhor ruído, né? E ele vai passar um ano inteiro fazendo isso, se não conseguir vai fazer mais outro ano, vai botar mais as 40 pessoas da sala de aula buscando chegar num resultado com aquilo ali. E aí eu entraria, e a prefeitura entraria, com o know-how de como a gente faz isso ser um projeto executivo, né? E um dos motivos que eu vejo o pôster parar no pôster chegar numa direção geral ou alguém que aprove um projeto. Olha só, eu queria fazer esse projeto. Mas o que é? Não sei. Quanto vai custar? Ainda não fiz. E para por falta desse expertise de como botar para frente. Eu duvido muito que a gente tenha um projeto pronto, pensando na sala de aula ou de reaproveitamento de água. Olha, vai custar 100 mil esse projeto, esse detalhamento, esse tubo aqui, esse tempo de execução. E tendo dinheiro, numa época talvez de melhoria aí de orçamento, a gente consiga fazer isso. Não tem por que não. O Cefet já devolveu o dinheiro, por que a gente não consegue fazer isso, cara? Né? Então, o meu convite e a ideia de estar aqui é de ver os outros departamentos que não são pessoas que eu conheço aqui, que têm essas ideias. Né? Olha, eu quero desenvolver o projeto de reuso de águas no Cefet inteiro. Beleza. Vamos sentar junto, vamos ver como é que isso vira projeto. Né? Vamos pegar esse artigo, vamos pegar esse aluno bolsista, vamos pegar esse projeto de extensão, vamos tentar fazer ele até o fim, botar o orçamento como ele tem que ser para o governo federal, montar um processinho, vamos botar isso aí e vamos deixar que seja na gaveta até o momento de termos verba para isso, de a gente poder executar isso de fato, correr atrás de editais. Vocês sabem que o Cefet consegue verba de fora. Né? Além do próprio orçamento, existem editais de fomento, a Petrobras tinha isso, 1000 empresas tinham isso, agora não tem, mas agora é a hora da gente fazer o projeto. Né? Agora é a hora da gente ter isso tudo escrito para daqui a 2 anos, 3, se o Brasil não afundar de vez e a gente morrer, a gente conseguir colocar isso para frente como um projeto, um artigo. E aí eu quero dar ênfase aos professores que desenvolveram isso. Eu tenho um artigo, eu tenho uma tese, eu tenho não sei o quê, que foi construído. Meu currículo está ali, ó. Se vocês olharem ali na esquina, vai estar o telhado verde, vai estar o reuso de águas, vai estar o painel solar com essa eletricidade que abastece aquela sala. Né? Então, basicamente a minha ideia é essa. Fica o meu convite a todos, quiserem passar na prefeitura, conversar comigo, como a gente pode fazer isso. Né? Citando já o que a gente já conseguiu. Com o pessoal da Edificações, a gente já teve criação mais ou menos de um projeto de estágio, usando as próprias bolsas que já existem no departamento para desenvolver projetos.
e até uma certa, dentro de um regime mais informal, que foi com a professora Mirna, que colaborou comigo numa parte de segurança do prédio. Então, dentro daquele projeto, eu falei, Mirna, me ajuda aí, essa parte eu não sei, né? Então, ela, com alunos, conseguiu, sabe, fomentar a prefeitura. São alunos fazendo projetos não de enfeite, não para tirar nota, não para tirar 10, nem para ganhar o bolsa auxílio, para ajudar a própria instituição. Nós temos gente demais para fazer isso, gente boa. Vocês verem a Spotec, os alunos conseguem produzir muito boa coisa. E é isso, gente. Fica o convite aí a vocês, agradeço a palavra. Aline, passa para outra aí que... Alguém gostaria de falar? Ótimo. Por favor, se apresente. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo, sou da equipe de Saúde e Segurança do Trabalho, junto com a Karina aqui e a Daniele. A gente fica ali lotado na DASP, né? Que é a Divisão de Atenção à Saúde e Perícias. Você perguntou aí, a pergunta inicial foi qual a preocupação, né? O que te impulsiona a vir participar aqui desse evento. O que nos preocupa inicialmente é que nós fazemos, né? Nós temos por obrigação fazer levantamentos de riscos, riscos à saúde dos servidores, riscos a danos ambientais aqui dentro do Cefet. E foi identificado inicialmente nas nossas perícias, aí, nossos levantamentos ambientais, uma grande geração de resíduos perigosos, né? Assim, média, né? Vamos dizer, grande eu estou exagerando, né? Uma média geração de resíduos perigosos, mas que tem potencial para provocar danos ambientais e também danos à saúde do servidor, certo? Então a gente teve aí um convite aí da Aline, inclusive, para participar do projeto de extensão, que é fazer a gestão de resíduos perigosos no Cefet, tá? Então a gente está fazendo esse levantamento, já fizemos aqui junto no Cefet e algumas UNEDs também, todas as UNEDs, na verdade, né, Daniel? E a gente também, falar como o André falou aí, a gente conta com a parceria de todos os funcionários aqui do Cefet também, sobretudo de laboratórios, onde consigam identificar essa geração de resíduos perigosos, que tragam para a gente essa informação, para a gente conseguir compilar esses dados e conseguir aí futuramente fazer uma licitação de uma empresa que faça a destinação correta desses resíduos, né? Então, inicialmente, Aline, a preocupação é essa. Por quê? A gente sabe que um produto perigoso que você esteja exposto 2 horas, 1 dia, 10 dias, 1 mês, talvez não provoque dano à tua saúde. Mas isso aí, conforme o decorrer dos anos, pode provocar dano à saúde de um servidor que trabalha com esse produto diretamente. Entendeu? Então, nos preocupa isso e, inclusive, também nos preocupa a forma que é feita o descarte desse resíduo, né? Por falta de conhecimento, muitas vezes a pessoa pode jogar ali no ralo, pode jogar na pia, como quem aqui, né? Não precisa responder, mas quem aqui já nunca descartou um óleo de cozinha na pia da cozinha, né? A gente tem a informação que 1 litro de óleo de cozinha contamina 1 milhão de litros, né? A Baía do Guanabara está aí do jeito que está, né? Então, assim, a gente sabe que a pessoa descarta um pouquinho hoje, descarta um pouquinho amanhã, porque está poluindo e muito o nosso meio ambiente aí. Então, nossa preocupação inicial é essa, a gente está aí para colaborar, né, junto com a Aline, aí, com a instituição, e pedir também a colaboração de vocês. Qualquer informação que tenha sobre resíduos perigosos, tem coisas que a gente nem tem noção que seja um resíduo perigoso. Por exemplo, uma lâmpada fluorescente. Nós vivemos uma era de informação, mas tem gente que não imagina que uma lâmpada fluorescente tem um mercúrio em pó, né? Que se ela se quebrar ali vai gerar um dano ali para o ambiente, tudo bem? Então, quem tiver essa dúvida, tiver até dúvida sobre será que esse produto é perigoso ou não, será que ele está enquadrado como produto perigoso ou não, eu sugiro e peço até o favor a vocês para procurarem aí a equipe de saúde e segurança do trabalho lá na DASP, para a gente estar analisando junto com a Aline aí, até identificando se realmente é um produto perigoso, se tem uma quantidade expressiva para a gente fazer um descarte, de que forma que nós vamos fazer esse descarte, tá ok? Então, eu conto com a colaboração de todos aí nesse objetivo também nosso, tá? E contar com a parceria da Prefeitura também para alguns levantamentos, né? Tá ok, André? Obrigado aí. Obrigada. Vamos lá. Boa tarde. Meu nome... Está funcionando?
Meu nome é Valéria, eu sou professora de Química. Eu achei assim, né, dentro da sua fala, eu acho que a minha cabe bem, por isso que eu pedi para falar agora. Nós temos um projeto ainda, né, em execução, de tornar as aulas práticas de laboratório com o menor gasto de água possível e fechando um ciclo. É meio audacioso e meio doido, mas é bom o desafio. A gente começaria no início do ano com determinados reagentes, faríamos algumas práticas que serviriam o produto delas para outras turmas, e aquilo iria ser aproveitado em outra, e no final do ano, tudo dando certo, com as perdas de rendimento, a gente resgatar o que a gente tinha no início do ano. Trabalhar com um ciclo fechado, mais perto possível disso aí. Né? Então, isso surgiu dentro de um curso que nós fizemos de Química Ambiental há pouco tempo ali no Instituto Federal. Foram 2 sábados e eles nos propuseram assim, né, um desafio, né, o que a gente poderia estar fazendo aqui, cada um na sua unidade. E a gente pensou nisso, porque hoje nós temos práticas que envolvem iodeto de chumbo, a gente trabalha com dicromato de potássio. Então, por que não trabalhar com coisas que impactem menos para o meio ambiente, né? E que gerem menos resíduos ou coisas menos tóxicas, tanto para a gente quanto para o menino que está trabalhando, né? Então, vai ser feito, né? Nós vamos estar aí num horário extra, trabalhando em cima disso, né? Para poder oferecer, não sei se já para o ano que vem, porque você tem que ter a proposta, testar, ver a viabilidade, né? Para poder apresentar, no caso, para a nossa coordenadora. Né? Então, isso aí é uma coisa que está sendo feita e vai de encontro, né? Acho que soma com a sua fala, porque a gente tem muito... E quando eu entrei aqui ainda é pior, né? Porque hoje a gente, quando termina a prática, a gente tem 2 técnicas em laboratório maravilhosas, então ela bota lá um descarte de ácido e base, descarte de acetato, de não sei o quê. Então, é desse jeito. Mas quando eu entrei, não era desse jeito. E eu ficava horrorizada com a quantidade de coisas que eram produzidas, e aí eu falava assim, mas bota onde? Bota em algum lugar, né? Então, graças a Deus, isso foi mudando, né? Então, hoje a gente tem esse cuidado e isso é uma coisa boa, né? Eu vejo assim, com bons olhos, pelo menos a tentativa, né? Se nós vamos conseguir, não sei, mas que existe essa ideia e gastando menos água, porque a água a gente tem que ter esse cuidado, né? Com certeza. Fora isso, eu desenvolvo um trabalho que envolve corante natural. Então, são produtos biodegradáveis, a gente extrai o corante para produzir cartão artesanal, ele deve estar na Expotec agora, se Deus quiser, sendo apresentado, e a ideia é que ele se torne, o cartão possa ser vendido e aquilo ali ser transformado em cesta básica, a gente vai juntar um dinheiro para ajudar alguma instituição. Então, a química se unir ao lado social, né? Seria essa a ideia. E aí, no âmbito pessoal, algo que há pouco tempo eu fui alvo de gozação dos meninos, porque eu fui apresentar um teste e o meu envelope de prova tinha a data de 2015. E era uma das coisas que, quando eu entrei aqui há pouco tempo, eu entrei em 2014 oficialmente, me chamou muita atenção. O professor dispõe de um envelope grande, de papel craft, e aí ele bota o teste ou a prova, leva para a turma, aí aplicou a prova, parece que assim, quase como um ritual, vi muitos fazerem isso, rasga o envelope, que está bom, e aí vem o outro teste. Então, se eu der 4 testes, um a cada bimestre, ou, né, tiver 2 provas, sei lá, eu vou gastar uma enormidade de papel à toa. Então, o que eu faço? Eu uso o mesmo envelope até ele rasgar e ficar assim. Não dá para botar um durex, não dá para botar nada. E o aluno riu, porque a gente já está em 2017, eu levei um envelope de 2015. E, professora, já deu, né? Eu falei, não, ainda dá mais um pouco. Então, assim, esse é um pensamento, é uma atitude assim, pequenininha, né? Mas se todos nós aqui, como formiguinhas, achássemos legal e a gente seguisse, eu acho que seria uma coisa boa, né, de ser feita. A outra é uma preocupação que eu também já observei aqui no início, é um erro nosso, de professor, e às vezes é um erro da gráfica. Eu não sei, mas eu acho que a gráfica ela também teria que ter esse cuidado, e o próprio coordenador e o próprio professor também. Já houve situações de eu aplicar a prova para uma outra pessoa e ter 25 alunos na turma. E eu entrego 25 provas e sobram 20. Eu falei assim, caramba, que absurdo.
Outra situação, não é porque a prova é de química que eu sou obrigada a colocar uma tabela periódica gastando uma página inteira. Se é uma turma que demanda, né, o conhecimento da tabela, pesquisar, olhar, fazer a leitura, ok, vou colocar a tabela. Mas se eu não preciso dela em todas as provas, eu colocar os dados dela e botar a tabela só porque é prova de química, eu vejo aquilo ali como um desperdício. Então, eu não faço, embora eu também veja que isso aí esteja acontecendo. Então, assim, se eu fosse coordenadora, né, e se isso fosse um consenso, se pudesse, né, eu acho que todo coordenador, ele deveria olhar as provas dos seus professores, orientar um tipo de letra, Arial 11. Já perguntei nas minhas turmas se o Arial 11 que eu uso é suficiente para eles, porque como eu tenho essa, pouca acuidade visual, eu posso ter alunos que não possam comprar óculos. Então, fazer uma prova ou outra, numa letra maior, especial para XY, eu vou gastar um pouco mais ali, mas, em geral, né, usar a frente e verso. Então, a questão do bom senso. Né? Nem ser tão miserável do menino ter que ficar fazendo conta na carteira, mas também não fazer desperdício. E, infelizmente, eu ainda vejo esse desperdício acontecendo por aí. Não acredito que seja só na área de química. Ele deva acontecer em outras áreas também. Então, assim, o olhar para o nosso, né, o nosso fazer, ele também é importante. É a questão da sustentabilidade. Não é porque o colégio, porque somos nós mesmos que pagamos isso tudo. Né? Então, é a hora da gráfica, é a tinta, né, o toner, é o papel, são as árvores, a energia. Então, são pequenas atitudes que a gente poderia ter que ajudariam aí, né, o meio ambiente. É isso. Eu observei que tem algumas pessoas também de outras, além do Maracanã, de outras UNEDs. Também gostaria aí, depois que falasse um pouco do seu contexto. Boa tarde. É porque eu estou meio rouca, eu estou meio fanha, então tá difícil. Boa tarde, meu nome é Ellen. Quem me conhece, eu fui professora durante 34 anos, né? Já estou aposentada há 3 anos. Não, 4 anos. Vai fazer 4 anos. E é maravilhoso, tem que parabenizar a Digis. É maravilhoso assistir isso aqui, da gente juntar servidor, professor e aluno para discutir uma questão tão importante que é a sustentabilidade ambiental, institucional. Ações dentro do Cefet, estava conversando aqui com o professor Arídio também, que é outro remanescente de velhos tempos, que vários outros que estão aqui, nós vamos ver várias ações que já aconteceram, né? Ações pontuais. Né? Foram importantes? São importantes? São. Mas eu acho que hoje, não só pela crise que a gente vive, a gente prescinde realmente de uma ação que seja um pouquinho mais coletiva, que seja realmente um pouquinho mais tenha amplitude, né, dentro da instituição, que possa abarcar mais coisas. Querendo só aliviar a fala do André, não é nenhum demérito ao Cefet da gente ver, porque a academia faz muito isso. Ela promove as soluções externas e não olha para o seu próprio umbigo e não resolve os seus problemas internos. Tá? Isso é um problema da academia. A gente tem que passar a olhar isso de forma diferente. Né? Eu fui professora de química, fui técnica do laboratório, que eu comecei como técnica no laboratório, e na minha época, eu entrei apenas em 79, a gente já tinha a preocupação de separar a iodeto de chumbo. Eu já tinha essa preocupação. Enfim, tá? Eu acho que isso aqui é um núcleo, né, muito importante, não só da gente ter essa oportunidade, né, de ter todos os elementos da instituição, estudante, docente, servidor, para pensar junto, né? Como a gente poder, de repente, que eu vejo dessa forma, né? Quando a gente junta, a gente sabe que cada um aqui certamente deve ter algum conhecimento antecedente do que é sustentabilidade, dos conceitos do desenvolvimento sustentável, do que vem ser os eixos, né, da sustentabilidade ambiental. Mas é importante a gente, de repente,
acertar uma linha de pensamento conceitual para que todos possam ter um mesmo diálogo, porque senão a comunicação fica falha, né? Então, acho que seria interessante, já até mesmo como uma proposta de um segundo encontro, a gente fazer um alinhamento de conceitos. Acho que isso é importante, para que a gente possa ter todo mundo o mesmo discurso, né? E depois priorizar ações. Eu tenho certeza que se a gente sair perguntando no Cefet, nós vamos olhar muitas ações positivas. Ações negativas também, mas hoje meu caminho eu quero valorizar o positivo, tá? O negativo eu vou ter que olhar ele e ver que forma eu posso, né, minimizar, fazer com que ele, né, se neutralizar essa ação negativa, mas eu quero potencializar as ações positivas. Tá? Então, parabéns, Aline, parabéns a todos nós que estamos aqui, porque eu acho que se a gente está aqui, a gente tem esse pensamento, e isso é muito importante para a gente poder fazer alguma coisa. Boa tarde a todos. Meu nome é Sebastião, eu sou de Maria da Graça, e assim, eu coloquei alguns pontos aqui, né? Assim, meio que cheguei de surpresa, improvisando um pouquinho. Eu fui aluno do Cefet, da engenharia, hoje professor. Eu tenho pós-graduação pela COP e UFRJ na área de energias renováveis. E a gente já vem preocupado há um tempo com essas questões ambientais, né? Especificamente lá no curso de manutenção automotiva, por volta de 2012, 2013, já assim, preocupado com questões ambientais, a gente converteu um veículo que foi desativado da frota, uma Kombi, e convertemos para tração elétrica veicular. Esse projeto deu início com o professor Washington da Costa. Assim, é um veículo funcional. Assim, a gente utiliza no laboratório para a formação de alunos na área de tração elétrica veicular. Paralelo a isso, assim, e o curso de pós-graduação, a gente vem também preocupado, né, com as questões ambientais, engajado em questões, por exemplo, da energia solar fotovoltaica, disseminação disso na rede federal de ensino. Com a ajuda dos professores da eletrônica, o colega Arídio está aqui do meu lado, né? Depois puder falar um pouquinho, a gente vem assim, juntando, né, um grupo, e a nossa ideia é fundar um núcleo em Maria da Graça. Um núcleo, qual seria o tema desse núcleo? Estudos na área de energia renovável. Então, a gente já é em contato com algumas empresas, a gente já conseguiu doações aí de alguns equipamentos, uma bancada que já é funcional na área de energias renováveis. Temos também a ideia de montar uma microgeração de 3 kW e pico. Essa microgeração ela vai injetar energia elétrica na rede do Cefet, já para reduzir custo lá na unidade. E assim, ela não vai ser simplesmente montada num telhado, né? Ela vai ter assim, todo um aparato para que se possa dar formação técnica na área de energia fotovoltaica. Então vai ser um laboratório escola, tem a função de injetar na rede para reduzir o custo da unidade, vai ter, né? Lá em Maria da Graça, e também como finalidade a formação de mão de obra, tanto de professores como dos alunos. Paralelo também a isso, eu e o professor Adriano, nós estamos propondo um curso técnico em sistemas de energias renováveis. Isso de acordo com pesquisas que a gente vem realizando já há um tempo. A gente viu assim, a necessidade no Rio de Janeiro da formação de mão de obra do técnico, né, em sistema de energias renováveis. Então, assim, já existe um projeto que está tramitando internamente no Cefet, que é o curso técnico em sistema de energias renováveis. Já startamos aí, o professor Arídio pode falar um pouquinho, que está engajado nisso, no núcleo, né, que ele faz parte, outros colegas da eletrônica, e já vem convidar, né, outros colegas aí que queiram se engajar aí nessa jornada, né. E assim, uma outra ideia nossa é tornar a unidade Maria da Graça autossuficiente de energia elétrica. Assim, a gente, tudo que consumir ser gerado lá, né, injetando logicamente aqui na rede, e isso sendo creditado, e a ideia é depois multiplicar isso nos outros campos, né? Então, assim, eu acho que o Cefet não pode ficar para trás nisso, e a gente já vem desenvolvendo. Eu sei que o cenário econômico hoje não é muito bom, mas a gente não está desanimado, né?
A gente vem assim se esforçando. Estamos conseguindo parceria com empresas privadas, já tem sinalização de doação dessa estrutura de 3 kW-pico. Uma empresa já sinalizou a doação de uma estrutura galvanizada que vai ser montada lá no terraço do antigo prédio da Escola Estadual Horácio Macedo. Então, essa estrutura já foi sinalizada, já está em processo de doação. Os módulos fotovoltaicos de 3 kW-pico, isso está sendo conversado, mas acredito que para daqui a um mês a gente já esteja finalizando esse processo de doação. Acho que é basicamente isso. Os 3 kW-pico. Assim, hoje eu faço parte também do GT Solar Fotovoltaico, né, que depois, assim, em contato com o professor Arídio, a gente ficou sabendo que já existia um grupo de trabalho no Cefet. Aí o Arídio, a primeiro momento, aí nos convidou, né? Então, assim, hoje a gente já integra esse GT. A ideia é formar profissionais na área de energia solar fotovoltaica. Assim, isso é uma vertente, né, o GT. O GT está ligado mais na área de energia solar fotovoltaica. Isso é a vertente que a gente vem trabalhando também. Em paralelo, tem o curso técnico em sistema de energias renováveis, que aí fala sobre energia solar fotovoltaica, biomassa, geração de energia eólica e por aí adiante. Então, assim, é mais ou menos isso, né, que a gente vem desenvolvendo, e convidar os colegas aí, né, quem queira participar, se engajar nesse processo aí, tá, desse núcleo, serão todos bem-vindos, né? Ok, obrigado, hein? Olá, boa tarde. Como todos já disseram, eu sou o Arídio, né? Não foi de propósito, eu vim com a camisa aqui do Projeto Tamar, foi coincidência, eu puxei no escuro hoje de manhã e veio essa, é um sinal, né? Eu sou professor do curso técnico de eletrônica há muitos anos. Eu estou envolvido em 2 grupos de energia solar fotovoltaica, um aqui no Cefet, com o FRJ e o Instituto Federal do Rio de Janeiro. O Fábio e o Adriano, lá de Maria da Graça, estão envolvidos diretamente, mas tem aqui também o Daniel, de Petrópolis, também engajado. Também participo, represento o Cefet no Comitê de Energias Renováveis do MEC. O MEC tem um convênio com a GIZ da Alemanha, que é uma espécie de ministério na Alemanha, e eles fizeram um convênio. Ele mencionou o Trajano, né? O Trajano foi que deu o start aqui no Cefet, junto com a Light e a GIZ, que instalou o sistema fotovoltaico que está instalado aqui no Bloco E. É basicamente demonstração, é um sistema pequeno, não é significativo para o gasto do Cefet, mas isso foi que alavancou todo o movimento que está crescendo. Hoje eu estou, de certa forma, responsável por arregimentar professores da área, eletrotécnica, o Irã, a Patrícia Crossetti e outros colegas mais também. Vamos cada vez mais ampliando esse grupo, e há a intenção da formação do curso técnico, não só de energias renováveis, mas também uma extensão, inicialmente para alunos de eletrotécnica, na área de fotovoltaica, né? E, se tudo correr bem, quem sabe se a gente não passa a ter até a UNED Maria da Graça como sendo o primeiro Cefet sustentável em energia solar, né? Lá tem uma boa possibilidade, com os pavilhões, e fazer uma instalação grande realmente, para de fato dizer que temos uma unidade com sustentabilidade fotovoltaica, né? O fornecimento de energia fotovoltaica. É isso. Daniel. Olá, Daniel, seja bem-vindo, Petrópolis aí. Bom, obrigado. Eu sou Daniel, professor lá de Petrópolis. A gente veio numa comitiva aqui, eu, a Roberta, a Laíse e a Priscila, né? Todos nós trabalhamos lá de alguma forma
com a questão da sustentabilidade. Elas três mais na questão da coleta seletiva, talvez elas falem um pouco mais a respeito desse assunto. E eu vim mais com esse interesse, justamente da questão da energia solar fotovoltaica. E, na verdade, eu queria tentar entender, a gente chegou um pouco atrasado, essa questão do 3GP, queria tentar entender a 3GP, né? 3P, isso. Como é que é essa questão de recurso, se existe a possibilidade de a gente angariar recurso, porque justamente eu tenho interesse na implantação de um sistema fotovoltaico lá nos telhados do Cefet Petrópolis, sistema fotovoltaico também ali de 5 kW, né? Aí eu queria saber, de fato, se existe algum recurso disponível em que a gente possa inscrever projetos e algum edital aberto, algo do tipo, para conseguir esse recurso, né? Isso é uma pergunta. E aí, tentando conversar um pouco com o que a professora ali falou, o outro colega também, dessa questão do uso de recursos, né? Eu acho assim, a gente tem um papel na questão da conscientização, né? De fato, a gente precisa fazer mais campanhas e trabalhar a questão da conscientização. Mas, infelizmente, eu acho que o ser humano é acomodado, né? Assim, a gente acaba se acomodando nos nossos vícios e na nossa prática diária. E aí, às vezes, repensar tudo isso é difícil, né? Aqui tem um grupo pequeno de professores, servidores e alunos, se a gente comparar com o resto da instituição, né? Então, são poucas pessoas que se interessam pelo assunto. Então, acho que, assim, dentro talvez, da própria diretoria, né? Acho que é a Digis que está organizando esse evento aqui, né? Talvez, eu acho que a gente possa ter algumas regras institucionais para o uso de recurso, né? Então, por exemplo, aquele professor, naquele semestre ou naquele ano, está dando determinadas disciplinas, já se sabe o número de alunos matriculados, então fica delimitado a ele o uso, por exemplo, de tantas resmas de papel. E aí ele tem que se virar com aquela quantidade, por exemplo, tentando tocar nesse assunto que você mencionou do papel, né, do uso de envelope, seja lá o que for. Lá no Petrópolis, por exemplo, a gente usa aqueles marcadores de quadro branco da BIC, que pouca gente sabe que eles são reutilizáveis, né? Só que o Cefet, ao invés de comprar o refil, continua comprando a caneta, né? Então, esse é o tipo de coisa que eu acho que, assim, ao invés de a gente pensar individualmente nessas soluções, eu acho que a instituição tinha que pensar nisso como um todo, né? Então, o uso do papel, o uso do marcador, né, do refil, comprar o refil, a tinta, ao invés do próprio marcador, a questão do copo descartável, né, simplesmente zerar o copo descartável, quem quiser consumir líquidos, seja lá o que for, que leve o recipiente de casa e simplesmente acabar com a compra de copo descartável. Então, acho que tem que ser normas institucionais e não ações individuais, que eu acho que levaria a gente para um resultado mais efetivo, né? A gente também poderia pensar, por exemplo, no uso de água e energia elétrica. O Cefet poderia traçar metas de redução em todos os campi de, por exemplo, a cada mês, 5% de redução, e vamos vendo como é que isso, né, se consegue atingir. Então, na verdade, é um mutirão institucional que eu acho que tem que ser feito para a gente limitar o uso de recursos pela nossa instituição. Então, tem essas duas questões que eu coloquei aí. Obrigada a você também, Daniel. Eu vou aproveitar, já que boa parte das perguntas aqui colocadas por Daniel, eu vou pedir a palavra à Inessa para que ela possa responder. Inessa é diretora do DIRAP, tá? Então, eu acho que muita coisa aí, o que você colocou, ela vai poder lhe responder. Obrigada, Inessa. Bom, boa tarde a todos. Muito feliz de nossa provocação da DIRAP para a Digis ter funcionado. Essa é uma ação das duas diretorias em conjunto. Não sei se todos conhecem a DIRAP, a Diretoria de Administração e Planejamento. A DIRAP é uma diretoria meio, mas faz um pouco de tudo, né? Ela trata desde o DRH até a parte de segurança do trabalho, chegando a todas as aquisições e a parte orçamentária da instituição. Então, por isso que sou eu que vou responder sobre isso, né? Como diretora, né, eu sou docente, sou professora de engenharia de produção, sou uma professora que trabalha com planejamento energético e a gente trabalha também a questão ambiental. Minha tese de doutorado foi com relação à biomassa, então, quer dizer, já tenho essa discussão, não é uma discussão nova na minha vida, a Ellen ali me cutucando,
que inclusive quando a gente fundou a ITES, que eu espero que o Vinícius fale sobre a ITES, ela tem uma incubadora que tem um S a mais ali, que é de sustentabilidade, que foi uma discussão que fizemos na época de fazer o projeto de como iríamos lidar com a incubadora de empreendimentos solidários. Bom, mas dito isso, me apresentando, né, falando da DIRAP, eu vou falar sobre a questão de aquisições. Por exemplo, essa questão de colocar energia fotovoltaica em Petrópolis. Petrópolis é um caso complicado, eu acho que o caso mais complicado que temos, porque é uma unidade que é tombada. A gente precisaria de autorização do IFAM. Então, por exemplo, agora a gente precisa primeiro, a gente está solicitando uma obra, né, de readequação e reforma do telhado, e estamos aguardando a autorização do IFAM e conseguimos já recursos para esta obra, se o MEC realmente liberar, né? Está na promessa por enquanto. Mas é um caso específico. O restante das outras unidades, a gente deveria, sim, fazer estudos específicos para cada unidade, ver se tem espaço, se tem condições de se colocar assim, energia fotovoltaica ou energia eólica ou aquilo que for mais diretamente aproveitável, né? O professor aqui está pensando nisso em Nova Iguaçu, outro professor está pensando lá em Maria da Graça, enfim. Então, essa conversa é justamente para a gente olhar isso. Quem está pensando o quê, quem está trabalhando com isso, o que a gente pode fazer. Se vocês me perguntarem, mas você sabe quanto custa hoje o investimento? Eu sei. Eu sei o valor do investimento quilowatt-pico hoje. Por quê? Porque tem outras instituições que já estão instalando. Tá? Então, tem algumas coisas que a gente faz do ponto de vista administrativo, mas que a gente também quer contar com os nossos colegas, os nossos docentes, os nossos técnicos administrativos, também os alunos. Por quê? Porque a minha equipe, que está aqui representada, né, licitações e contratos, está aqui de VOC, que instrui o processo, depende de como chega a pergunta. Ou chega a instrução processual. Vai falar assim, então vamos fazer um determinado prédio e esse prédio vai levar em consideração que vai ter telhado verde. Só quem vai dizer como faz o telhado verde, quais são as condições necessárias de escoamento, de declividade, de material, de tipo de gramínea ou qualquer outro tipo de planta, quem vai fazer isso não é a minha equipe, que é especialista em licitações. É um especialista, né, em escrever naquele assunto. Então, esse nosso mapeamento vai muito nesse sentido para a gente conseguir fechar aí um ciclo de interesses, que é o institucional, com os interesses das pessoas que estão aqui colocadas. Tá? Agora, do ponto de vista de recursos, a gente realmente está com recursos de investimento muito limitados. Então, por exemplo, isso seria um recurso de investimento para a gente fazer uma geração de mais ou menos 28 kW-pico, né, com uma potência de 28 kW-pico, a gente estaria trabalhando com alguma coisa em torno de um investimento de R$400 mil. Hoje, R$400 mil é muita coisa para a gente investir. A gente tem coisas, né, que a gente fala, olha, a gente quer chegar aqui, mas a gente já tem livro para comprar, a gente já tem reforma de sanitário para fazer, tem umas coisas que vão nos impedindo e são pequenas escolhas que são feitas. Mas, realmente, hoje a gente não tem uma disponibilidade orçamentária para sair estruturando em toda a instituição. Mas a gente só vai saber o quanto isso vai custar para a instituição como um todo, para Maria da Graça, para Friburgo, para Petrópolis, etc., se a gente tiver um projeto bem feito. Tá? Então, o projeto vai ter que vir para a gente poder observar e ter ali, sim, o valor e falar, então, esse ano a gente vai separar um recurso orçamentado de tanto e esse recurso vai para esse tipo de equipamento, porque a gente acha que é importante. Bom, além disso, do ponto de vista aí de pesquisa e extensão, existem os editais. Os editais de pesquisa e extensão, eles são abertos anualmente, já foram esse ano, já saíram os resultados, e aí os professores, do ponto de vista de fazer, né, ali a sua pesquisa, de buscar equipamentos que sejam equipamentos demonstrativos e tal, têm a possibilidade de entrar nesses editais que eles distribuem para os grupos de pesquisa e recursos. Além disso, a gente, né, tem que contar, sim, com as instituições de fomento que existem. Né? Falou-se de uma instituição internacional, GIZ, mas existem outras. A gente pode falar de FAPER, a gente pode falar de CNPq, a gente pode falar de outras instituições que têm que abrem anualmente possibilidades. Então, assim, a gente tem que tratar com o orçamentário do Cefet, sim, mas também com outros orçamentos. Agora, com relação a normativas, a gente tem que estar caminhando em 2 normativas do ponto de vista da DIRAP. Por exemplo, a gente está com uma normativa junto... Cadê?
Não, a gente está uma normativa junto com o pessoal da Detinf, que a gente está caminhando para um processo de outsourcing de equipamentos de impressão, que vai justamente vir com uma normativa de impressão, que vai limitar a utilização de papel. Que a maior parte do papel que a gente utiliza é justamente imprimindo prova, trabalho, imprimindo as nossas apostilas, coisas desse tipo. Então, ali já vai vir aí uma preocupação nesse sentido. Agora, a outra, a gente também fez uma discussão lá na DIRAP, né? Estava presente, e a discussão é justamente pensar no ciclo de vida dos produtos que geram resíduos perigosos e resíduos insalubres. Então, tem uma série de coisas que estão sendo feitas nesse sentido. Então, que vai desde lâmpada fotovoltaica até os resíduos de laboratório. Então, tudo isso a gente está discutindo para trabalhar normativa junto com quem já está com a mão na massa na instituição. Nessa reunião que a gente fez sobre resíduos, estava presente a Aline da CESAI, estava presente... Esqueci o nome. Ricardo, Daniel da DASP, estava presente representante da DIPPG, estava representante da própria DIRAP, enfim, é uma coisa que está perpassando as diversas áreas da instituição. Então, eu não sei se eu fui alongada demais, mas o que eu quis dizer é, existe a preocupação, tem coisa que já está em andamento, mas tem muito o que melhorar. O que a gente pode falar do ponto de vista da DIRAP é as normativas que hoje a gente acha que são prioritárias, a gente está começando a fazer, né? E, por outro lado, toda aquisição ela é feita, e isso é uma questão de sensibilizar a todos da instituição, que a aquisição ela é feita do jeito que ela é solicitada. Se solicitar só pensando no gasto e não na geração de resíduo, a gente vai parar no gasto. Né? Se pensar o ciclo de vida como um todo, a gente vai olhar o ciclo de vida como um todo. Então, né, a gente coloca a nossa especialidade à disposição da instituição, e a DIRAP está aberta aí para essas discussões, inclusive de orçamento, mas principalmente de aquisições. Obrigada, Inês. Eu gostaria de colocar também uma outra coisa. Aqui no Cefet, nós já temos alguns programas institucionais implementados com relação a quando você falou do consumo de água e consumo de energia, tá? Chamado programa Esplanada Sustentável. Por isso, a importância, esse evento, ele tem como foco, né, os servidores, não apenas professores, mas servidores, que durante suas atividades administrativas realizam algumas atividades que para nós é muito importante com relação ao consumo. Ou seja, esse programa Esplanada Sustentável, ele controla o consumo de água e de energia elétrica per capita. Então, se vocês quiserem saber hoje quanto que o Cefet consome em termos de quilowatt-hora, metro cúbico, você tem isso. Eu gostaria de fazer algum trabalho. Então, quem é que faz isso? Jorge Apolinário. E esse programa ele é imprescindível para a A3P e PLS. Então, essa informação não pode ficar só comigo. Então, o objetivo é esse, é mapear, é saber quem hoje está trabalhando com o quê. Então, aos poucos, a gente realmente vai descobrindo. A incubadora, por favor. Boa tarde, como a Inessa já adiantou, e muito prazer estar aqui. Eu sou o Vinícius. Hoje estou como coordenador da ITES, sou técnico administrativo, sou administrador. Entrei no último concurso agora em 2014. A ITES, como a incubadora de economia solidária, também conhecida como incubadora social, né? Ela tem como missão justamente essa, orientar empreendimentos, angariar empreendimentos que tenham esse cunho da sustentabilidade e voltados para dentro da perspectiva da economia solidária, que trabalha em vários sentidos, principalmente autogestão, mas a sustentabilidade está sempre dentro de todos os projetos, todos os empreendimentos que a gente trabalha, que a gente incuba, né, como nós chamamos lá na incubadora. E a gente também aprende muito com isso. Como dentro da diretoria de extensão, a gente está sempre trocando ali com o meio externo. Ontem mesmo tivemos uma reunião maravilhosa lá na Fundação Cabrini, que trabalha com detentos, né, que estão internos, né, do sistema prisional, e alguns egressos também. Então, pode ser mais um público-alvo que a gente venha trabalhar no futuro. E já tivemos cooperativa de associação de pescadores, estamos com agricultores hoje em dia, já tivemos jovens de comunidade.
Então, a gente aprende muito dentro desses empreendimentos, trocando aí, trazendo muito para a incubadora também. E hoje, já há algum tempo, né, iniciando com a Inês e agora dando continuidade, tentando dar continuidade a esse trabalho, a gente traz a sustentabilidade também para dentro da incubadora. Já tivemos a implantação do 5S, né, um sistema de 5S, através do professor Alexandre Ali, e sempre em parceria com professores, alunos, pessoal de gestão ambiental também sendo muito importante aí nesse processo de sustentabilidade também da incubadora, né? Porque não adianta a gente levar para os nossos empreendimentos, chegar lá e dar o discurso e eles chegarem aqui na nossa casa verem que não é o que a gente fala. Então, a gente pretende já estar, posso dizer isso a vocês, a gente já está dando exemplo em casa para conseguir nos empreendimentos e falar de sustentabilidade, falar de uso sustentável dos recursos. Então, para a gente também quer deixar aqui disponível a Digis, a Dirap, ao que precisar também, a todos os colegas aí de Maria da Graça. Nós já tivemos um núcleo na Maria da Graça, né? Espero reativá-lo, espero ter um núcleo da ITES também em todos os campos, seria muito legal. Valença também tem potencial enorme, Itaguaí. Eu já estive em quase todos, só Petrópolis que ainda não, mas a gente vai conversar também. Então, assim, é muito interessante a incubadora, não sei se todos conhecem, mas é o braço da extensão que não envolve só extensão, tem muita pesquisa, tem muito a ver com ensino também. É uma possibilidade também dos alunos colocarem em prática o que eles aprendem na sala de aula. E com viés também muito voltado para a área social, para a área sustentável, e gerando, né, tentando assim, organizar cooperativas, associações, para diminuir o impacto aí dessa crise absurda que a gente está vivendo e, quem sabe, gerar emprego, renda às populações que mais precisam, aí, que estão à margem da sociedade. Okay? Se alguém quiser conhecer a incubadora lá após o evento, estão portas abertas lá no campus 3, sala 101. A qualquer momento, todos estão convidados. Nós temos também Nova Iguaçu, vou dar a palavra aqui à Luane. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Luane Fragoso. Eu sou professora de inglês do ensino médio, estou na direção do campus Nova Iguaçu. Bom, eu vim aqui particularmente, assim, eu gosto muito do tema, embora não seja minha área de formação, e vim falar um pouquinho do que Nova Iguaçu está fazendo em relação a essa temática. Bom, alguns meses atrás, a gente vieram as eleições, né, mudou a Prefeitura de Nova Iguaçu, agora é o Rogério Lisboa, e a direção do campus recebeu um convite para participar de uma reunião para a apresentação do Programa Municipal de Gestão do Território Sustentável, que é um programa que a nova Prefeitura de Nova Iguaçu está querendo implementar lá e que basicamente consiste em fomentar o crescimento da área do entorno. Então, nessa reunião foram convidadas as instituições Cefet, Rural, Furnas, Cepel, Sempes. Então, empresas grandes, Presunic, enfim. Aí nós fomos nessa reunião onde o subsecretário de Meio Ambiente apresentou esse programa. E, na verdade, ele se deteve muito na questão do Cefet. Por que o Cefet? Pelo Cefet deter a gestão do conhecimento. Segundo a fala dele, eles têm vários projetos, principalmente ligados à questão ambiental, mas eles não têm como executar, não têm o conhecimento de como fazer. E aí, após essa primeira apresentação, essa primeira reunião em que estava presente todas as instituições e mais as empresas, ele foi até o Cefet com uma reunião só com a gente e ficou encantado, assim, viu os laboratórios, viu os projetos, visitou o projeto do Guilherme, depois o Guilherme fala um pouquinho também, que é professor de Nova Iguaçu. E, a partir daí, a gente estreitou as relações. Ele é subsecretário de Meio Ambiente, mas é de uma pasta grande, que é a pasta de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Agricultura e Turismo. E ele fica com essa parte de meio ambiente. Então, na semana que vem, a gente vai ter uma reunião, ele vai levar a coordenadora do Observatório Ambiental e especialista em geoprocessamento e também a ONG Onda Verde, que é uma ONG famosa em Tinguá, e que eles querem fazer parcerias com o pessoal de Nova Iguaçu, principalmente a equipe do drone. O Guilherme depois pode falar um pouquinho do projeto. E outros projetos também. A Engenharia de Produção lá em Nova Iguaçu tem um projeto de mobilidade que visa o uso da bicicleta. E a Prefeitura também estava com um projeto desse lá para Nova Iguaçu, para tentar diminuir a questão dos veículos, da emissão de gases. E aí eles também estão bastante interessados nesse projeto de mobilidade urbana focado no uso da bicicleta.
E a gente também tem uma peculiaridade lá, que o Cefet Nova Iguaçu, ele é uma área muito grande, não murada, e aparecem muitos animais lá. Então, a gente tem um problema em particular, que é o abandono de animais no campus. E o que fazer com esses animais, né? Assim, a gente sabe que o animal tem a lei do animal comunitário, ou seja, a partir do momento que o animal entra num espaço, eu não posso fazer nada, porque isso se configura um crime, segundo a lei federal de crimes ambientais. E aí a gente tem um projeto de extensão lá, que é o projeto Controle e Combate aos Maus Tratos e Abandono de Animais, que oficialmente ele foi registrado na Direx em 2016, mas as ações individuais, né, muito com o que Petrópolis falou, eu acho que a gente tem muitas ações individuais de pessoas que gostam, que, né, simpatizam com a causa e trabalham. E eu acho que essa questão dos animais também poderia virar uma coisa sistêmica, né? Porque, assim, dos 18 campi que compõem o sistema, 5 possuem animais, efetivamente, né? E esses 5 possuem ações voltadas aos animais, ou algum projeto de extensão, ou um grupo de pessoas que cuida. Então, eu acho que seria interessante também a gente ver essa causa enquanto sistema, né? A gente tem uma engenharia em educação ambiental, a gente tem propostas de abertura de cursos técnicos. Por que não também pensar nessa questão da causa dos animais? Eu acho que é um problema. Em Nova Iguaçu passa por isso, né? Valença tem um cefetinho, que é um cachorro. Aqui a gente tem os gatos do bosque, Maracanã. Itaguaí a gente também tem os animais lá que entram. Então, assim, é uma situação que acontece, né? E o que a gente vai fazer? Pegar, enxotar e jogar no rio? Não, né? Então, eu acho que tem que ter ações, sim, voltadas para essa questão dos animais. Uma sugestão que eu tenho, porque eu converso com algumas pessoas desses campi, né, principalmente desses 5 que têm animais efetivamente, é a criação de um núcleo de proteção animal e meio ambiente, que seria o NUPAMA. Eu até entrei em contato com a direção-geral, o Kaique, para ver como é que faz para a criação de núcleos, né, se teria alguma diretriz específica, não tem. Então, é realmente só apresentar o projeto e daí a gente desenvolver as ações. Eu acho que tem muita coisa para a gente fazer, muitas pessoas envolvidas, interessadas, eu acho que é um caminho interessante também para essa parte de meio ambiente, que precisa ser olhada com mais atenção. E eu acho que é isso. Essa é a minha fala. Eu vou aproveitar e passar para o Guilherme, que é professor de Nova Iguaçu, que também lida com essa questão ambiental. Boa tarde a todos. Eu sou professor de Nova Iguaçu desde 2014. Na verdade, o início da fala foi o que motiva a gente estar na área de sustentabilidade, né? Eu, desde do meu ensino médio, eu tenho essa vontade. Aqui eu fiz o ensino médio no Cefet, fiz tecnólogo de meio ambiente no Cefet, em engenharia mecânica no Fundão, juntos. E meu projeto final foi em turbina eólica. Meu mestrado foi em geração por correntes oceânicas. Meu doutorado está seguindo a mesma linha, né, em correntes oceânicas. Lá no Cefet de Nova Iguaçu, a gente já tentou se arriscar na área, eu por formação mecânica, mas tentando se arriscar um pouco na área de elétrica e eletrônica, em fotovoltaica também, por interesse, tentar curiosidade. Então, a gente está desenvolvendo lá tomadas desvinculadas da rede. Então, a gente chamou de tomada verde, então, para carregar celulares. A gente desenvolveu isso em 2016. Atualmente, a gente comprou já os equipamentos para monitorar essa tomada, esse carregador, e está desenvolvendo o aplicativo para acompanhar em tempo real a geração de energia. Inicialmente é a instituição Mão no Bolso, que a gente usa para fomento, né? A gente tem que botar a mão no bolso para gerar algum projeto nesse momento que vive o país, que todos já estão comentando. Mas a gente propôs já para a FAPERJ, está vendo outros lugares fora do Brasil, a Europa é um deles, e algumas empresas também têm essa vertente e vontade de investir nessa área. Como a Luane colocou, foi lá o subsecretário de Meio Ambiente, ele tem interesse em monitorar a
a área verde em Nova Iguaçu, então a gente tem projeto de drone que vai ser voltado para esse monitoramento. Também tem a ideia de, como tem bastante pessoas voltadas para a área de processamento de sinais e outros tipos de processo, eles também, a gente está querendo incorporar isso ao drone para pontos onde tem mosquito, né? Para começar a monitorar também, que é uma área de interesse também de Nova Iguaçu. Minha área mais de interesse é essa parte de energias renováveis, turbina eólica. A gente também fez uma turbininha lá dentro, Savônios, uma bem simples, que era mais fácil de fazer no momento. A gente fez o modelo 3D do Cefet, lá de Nova Iguaçu, por eu ter esse lado, ter trabalhado muito tempo na indústria com modelo 3D. Então a gente fez o modelo 3D lá do Cefet e pretende agora verificar os melhores pontos para a instalação de placas solares. Eu até, na visita da direção, a gente fez a mesma proposta e eu fico feliz de Maria da Graça já estar conquistando isso, que aí é o primeiro passo para as demais conquistarem, mas eu já fui propondo a direção, porque não, o campo de Nova Iguaçu é muito grande, então por que ela não ser a central, a nossa fazenda solar para as demais? Então suprir a demanda das demais instituições. Então ali seria um laboratório, que eu acho fantástico o laboratório, eu acho fantástico o técnico que vocês estão criando. Na época eu tive a oportunidade de vir no GT com o Mamu, estava aqui, achei fantástica essa iniciativa, tudo isso que está acontecendo é muito bom para o Cefet em si. Eu estudei muito tempo aqui também, então eu fico feliz de ver isso acontecer. É um momento importante disso acontecer, porque por falta de recurso é que a gente consegue desenvolver tecnologia em cima da necessidade, que é o que a gente, como engenheiro, acaba gerando, né? É em cima da necessidade que a gente começa a desenvolver coisas novas. Então, queria novamente parabenizar. A minha ideia é tornar também Nova Iguaçu, captar água de chuva, água de ar-condicionado. Já temos algumas ideias, alguns planejamentos para fazer isso. Turbina eólica seria mais na parte do arco metropolitano, que ali tem bastante vento, o nosso campus nem tanto, mas seria monitorar primeiro para depois fazer esse tipo de instalação. Queria agradecer a palavra e obrigado. Obrigada, Guilherme. Eu vou aproveitar, já que muita coisa foi falada, e vou pedir para o seu xará, Guilherme, que é professor da biologia. Nós temos aí algumas pessoas, né, alguns professores de biologia, e aproveitar aqui o curso de biologia, não apenas Guilherme, professora Mônica. Eu sei que tem aí bastante projetos, bastante engajamento com os alunos e pelo Cefet. A Aline me achou aqui. Bom, gente, eu sou o Guilherme. Eu tô quieto aqui, tô tentando me esconder. A Aline me achou aqui. Eu sou o Guilherme, professor da biologia, junto com a Mônica aqui. A Aline, na verdade, a gente sempre que se encontra no corredor, o papo sempre se estende, né, com isso. Porque a gente vem desenvolvendo com os alunos sempre muitos trabalhos voltados para essa área. A gente trabalha curricularmente por núcleos temáticos. Né? Então, um dos núcleos temáticos que a gente trabalha com eles é ser humano e ambiente. Então, todas essas questões ambientais, elas são muito abordadas no curso de formação deles de nível médio aqui. Então é algo bem relacionado a uns conceitos mais aprofundados de sustentabilidade mesmo, de impactos ambientais, de relação do homem e ambiente. Então isso já vem sendo... A gente já traz essa realidade para a sala de aula. E é interessante porque a gente consegue engajá-los mais fácil nos projetos que vêm acontecendo. Né? Todos esses projetos eles já têm uma percepção maior. Então, por exemplo, o trabalho da Aline, não só da Aline, mas, enfim, que ela capitania muito bem isso com o trabalho principalmente dos resíduos, né? Só dela conseguir separar o reciclável do úmido, já é um super avanço e a gente já tem avançado muito nisso, os alunos percebem muito isso é muito perceptível. E aí a gente consegue avançar em muitos projetos de pesquisa com eles em cima disso. Né? Atualmente eu tenho um projeto de divulgação científica e as questões que a gente trabalha são muito relacionadas ao meio ambiente.
Então, eles estão... Uma das ideias foi, inclusive, verificar e mensurar se a gente estava realmente conseguindo ter resultados satisfatórios com a gestão mais adequada dos resíduos. Então, eles têm isso, né? Particularmente, eu trabalho com uma parte de pesquisa em meio ambiente que não está relacionada à prevenção, mas a consertar a tragédia. Eu trabalho com descontaminação de solo contaminado. Isso já vem desde o meu doutoramento fazendo isso. Mas é uma vertente interessante que busca a sustentabilidade, mas aí é já com leite derramado, né? Então, eu já trabalho com o solo contaminado, com a água contaminada e tentando resolver algo que preventivamente a gente não conseguiu trabalhar, né? E por incrível que pareça, até para trabalhar nesses projetos de pesquisa, a gente tem limitações, porque a gente não tem uma gestão adequada de resíduos aqui. Então, até os trabalhos que são pensados para a pesquisa, elas têm que pensar no ciclo inteiro, né? Qual resíduo que eu estou produzindo e tal. Isso eu posso falar que me limita, né? Que a gente não tem um tratamento adequado desse resíduo e deve limitar outros professores. Mas, por outro lado, a gente consegue pensar projetos mais relacionados ao meio ambiente, né? Então, a Inessa, né, falou dos editais de pesquisa. Então, é interessante que a gente... recentemente saiu o resultado do edital de pesquisa, eu consegui um edital de pesquisa. Então, é interessante que a gente tenha essa preocupação em buscar projetos para desenvolver tecnologias nessa parte. É um novo foco que eu acho que é uma estratégia. E o momento pede isso. Então, pensando no meu projeto especificamente, eu pensei uma proposta muito mais baseada na prevenção do que em técnicas de descontaminação depois. Eu já tive que adaptar a proposta, né? Mas é muita coisa que a gente vai fazendo. Já passei a não trabalhar, já não fiz uma proposta para trabalhar com combustível, porque aqui não tem como a gente descartar combustível depois. Então eu tive outra ideia. Mas eu acho que a gente tem que pensar propostas de pesquisa, inclusive porque a gente consegue trazer, principalmente os alunos, para pensar sustentavelmente. Porque eu acho que todo mundo, pelo menos a grande maioria das pessoas que está aqui, né, tem colocado as suas vivências baseadas na sua formação dentro dessa área já. Então, acho que é a nossa obrigação trazer essa formação para os alunos que vêm se formando, né? Que já não é nada muito recente, né? Mas é algo que agora é muito latente, é muito necessário, né? E pensar a sustentabilidade de uma maneira mais ampla, como a gente está pensando aqui. A gente tem pessoas de áreas diferentes, não só da biologia. Se a gente fizesse essa reunião, por exemplo, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente só ia ter biólogo aqui. Que a gente nasceu respirando isso, né? Quando a gente pensar lá na Eco 92, só tinha aquele pessoal mais militante mesmo, né? Hoje em dia não é. Hoje a gente já entende a sustentabilidade como, por exemplo, uma alternativa à crise econômica que a gente está, uma sustentabilidade social e econômica. Que só dessa forma a gente vai conseguir trabalhar de uma maneira mais racional com os recursos, com a geração, com a utilização de recursos, a geração de resíduos e a maior eficiência dos nossos processos. Eu acho que a chave está na gente começar a pensar processos. E eu acho que a gente começa a pensar processos principalmente fomentando os trabalhos de pesquisa de cada um e o engajamento de cada um. E eu acho que é por isso, nessa vertente que a gente está. Então, fico muito feliz aqui de saber que a gente tem muitas companhias, né, Aline? E parabenizar a Aline, né, que vem capitaneando esse processo, por favor, né? Parabenizar a todos que estão aqui. Eu acho que é a primeira e eu acredito ser a primeira de muitas. Vou até colocar aqui uma proposta. Por que não uma outra roda de conversa, seja esse ano ou no outro ano, mas em uma outra UNED, que eu acho que também dá oportunidade. Infelizmente, nem todos os nossos colegas, nossos pares, puderam vir aqui. Eu quero também lembrar que esse momento está sendo gravado, então, até mesmo para que depois outros possam acompanhar com relação ao que foi feito. Então, é uma proposta de fazermos uma roda de conversa em uma outra UNED. Raíssa, hoje, dentro da administração pública, tá? Se eu posso dizer, se eu posso chamar de selo, não é bem visto como um selo, mas sim como um programa de gestão socioambiental, é a A3P.
ok? Hoje eu posso dizer para vocês que está no forno, né? Está no forno essa solicitação de um termo de adesão junto ao Ministério do Meio Ambiente da A3P. Tá? Então, está no forno, quais seriam os próximos passos? Enviar para o Ministério do Meio Ambiente, havendo a aprovação, voltaríamos isso para o Cefet, a construção aí de comitês gestores dentro também de cada UNED, para que cada UNED possa fazer o diagnóstico de seus problemas, de forma a mapear as ações, e é importante aqui, algumas ações que vocês estão falando, elas, eu tenho certeza, farão parte aí dessa agenda e, por conseguinte, de que a gente chama aí de um plano de logística sustentável. Tá? E internamente, coloco mais ainda, isso hoje já é cobrado de nós. Todo final do ano, tá? Eu e algumas pessoas preenchemos aí alguns relatórios. E eu tenho falado muitas vezes para aqui, eu não posso esquecer de agradecer a Úrsula, como também a Inessa, por esse desafio, eu coloco como um desafio, né? E esse desafio eu quero compartilhar com vocês. Queremos aí, sim, ter a A3P. Hoje nós fazemos muita coisa, não só o que vocês falam, eu tenho contato com o pessoal da Justiça, estive na sexta-feira, Defensoria Pública, vem cá, vocês estão fazendo coleta seletiva, solidária? Sim, estamos fazendo. Muita gente não faz. Então, a gente tem vontade, e eu acho que é característica também do brasileiro, mesmo nas dificuldades, a gente faz muita coisa. Eu acho aí, frente ao que eu estou vendo, para a área, aí, o eixo temático de energia elétrica, está sendo uma delícia o encontro de hoje. Eu também não conhecia Guilherme, não conhecia a pessoa da Maria da Graça, estou conhecendo aqui Petrópolis, então eu acho que é por aí. Pode não estar todas as pessoas se a gente pode chamar aí de eixo temático, a parte de água, a parte de construções sustentáveis, mas esse é o primeiro pontapé, ok? Mais alguém deseja aqui colocar? Por favor, Petrópolis, acabei de falar aqui, Roberto, estivemos juntas. Olá, pessoal. Meu nome é Roberta, eu sou bióloga e eu estou em exercício provisório, na verdade, no Cefet, né? Eu estou lá na presidência da Comissão de Coleta Seletiva, lá do campus Petrópolis, e eu queria apenas falar alguns pontos que a gente está trabalhando. Embora sejam coisas pontuais, vem surtindo um efeito bastante bacana. Então, para começar, a gente começou a colocar os nossos coletores, né, dentro da unidade. A gente não adquiriu os coletores. A gente sabe que tem uma certa dificuldade a gente adquirir coisas, né, no Cefet, enfim, na instituição pública. E a gente começou a reaproveitar tudo aquilo que a gente já tinha. Então, se vocês forem visitar lá a gente, vocês vão ver que os nossos coletores, nossos kits, a gente adotou a resolução no CONAMA, certo? Com os kits coloridos das cores da coleta multisseletiva, e a gente aproveitou as lixeirinhas que já tinham nas salas. A gente também aproveitou caixas de papelão de materiais, né, que chegaram para a gente. A gente aproveitou também latas de 20 das tintas, né, que foram usadas para pintar a unidade, e também os baldinhos de massa corrida, aqueles redondinhos, né? Então a gente está fazendo todos os nossos coletores assim, botando a mão na massa, né? A gente está aproveitando aquilo que a gente tem, evitando também um descarte, uma forma de estar reaproveitando aí dentro dos 5 R's. Fora isso, a gente tem assim, todos têm, né, que trocar de vez em quando os quadros de fórmica, né, uma realidade, eles vão ficando ruins e tal, e Petrópolis principalmente tem mofa bastante e tudo. Então, esses quadros, depois que eles passam pelo desfazimento e tal, a gente está já aproveitando, estamos na fase já cortamos e vamos utilizar eles menorzinhos para colocar como informativos nesses lugares onde estão os kits coletores, né? Então, ali vai estar informações diversas, a gente pode usar como quiser, ou para cada item, ou novidades. Muita gente tem dificuldade de saber o que é reciclável, o que não é. A gente está aprendendo isso. Eu acredito que
a maioria que está aqui, se não todo mundo, nós não tivemos educação ambiental quando a gente estava na escola, ou, né? Então, assim, tudo é muito novo para a gente. Então, todos nós estamos construindo e aprendendo muita coisa ainda, né? Então, a 3P, ela vem chegando devagarinho, até porque se for de uma vez a gente não consegue, né? Então, todo mundo está colaborando com isso, né? Então, a gente tem algumas coisas, umas falhas, mas estamos aprendendo. A gente também fez o primeiro seminário lá em Petrópolis. A gente fez uma mesa redonda e colocou um funcionário da limpeza na mesa redonda, né, um terceirizado. Nós, da Comissão de Coleta Seletiva, chamamos alguém de uma cooperativa para falar também. Em Petrópolis também, o município também faz a coleta seletiva. Então, colocamos todos numa mesa redonda e fomos expondo, contando como é a nossa história, o que é a coleta seletiva, tentando informar as pessoas um pouco do que é, porque, como eu falei, é tudo muito novo, então estranha um pouco e até existe uma resistência por parte de alguns servidores, mais servidores do que alunos, algumas vezes, né? Bom, e aí a gente tem também um projeto de extensão, a gente conseguiu esse ano um projeto de extensão, temos um aluno bolsista que está desenvolvendo todas essas atividades junto com a gente. A gente tem trabalhado também a questão do desapego, então a gente fez uma feira do desapego também, as pessoas colocarem aquilo que elas têm das suas casas para fora, bem timidazinho, e vamos tentar fazer uma segunda, também trabalhando dentro dos 5Rs. Então, a nossa ideia é entrar dentro, que cada um pense isso, né? Não só no seu ambiente de trabalho, na sua casa, devagarinho, para que a gente consiga fazer uma coisa mais coletiva e realmente sustentável, tá? E a gente também tem um outro projeto com uma escola municipal, de uma professora, na verdade, de turismo, uma escola municipal, que a gente está já levando esse exemplo de como eles fazerem a coleta seletiva, e aí tem horta, tem outras coisas também, e a gente está tendo uma troca dos servidores lá da escola. Ontem mesmo eles foram lá no Cefet, acompanharam nossos servidores terceirizados para ver como que eles estão fazendo essa coleta, né? Então a gente está tentando trocar isso e passar de alguma forma para a comunidade, né? Essa parte da extensão mesmo. É isso. Obrigada aí, Roberta. Tanto Roberta de Petrópolis quanto Rejane de Maria da Graça fazem um trabalho maravilhoso, não só com relação a essa parte de resíduos, mas com relação à parte ambiental. Eu as conheço e admiro aí, Fátima de Itaguaí e demais. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, antes de Cristina falar. Eu acho que aqui todos nós falamos muito em projetos, ações, sabemos aí da necessidade, muitas vezes, de recursos e serviços. E aí eu gostaria de colocar a seguinte pergunta para Patrícia e Roberta. Patrícia e Roberta trabalham na parte de elaboração de termos de referência, né, que eu acho que muitas vezes nossas solicitações vão passar por Patrícia, Roberta. E aí eu queria que vocês falassem um pouco, frente às nossas demandas, qual é a preocupação, quando eu falo nós, que pedimos, professores, técnicos, que trabalhamos também com algumas iniciativas, o que é que você sugere, o que é que você recomenda para nós, na hora aí de fazer algum pedido, dentro dessa questão da sustentabilidade? Boa tarde, meu nome é Patrícia, né? A gente trabalha na divisão de licitações e contratos aqui do Maracanã, que todas as compras do Cefet, no final, acabam parando lá para a gente fazer o edital de compras, que é publicado. E, na verdade, assim, essa coisa da sustentabilidade para a gente é uma coisa ainda muito nova, né? Isso nunca foi colocado nos editais do Cefet como regra, digamos assim. E a gente ainda está pesquisando sobre isso. A Aline mandou um material para a gente da AGU que tem bastante coisa que indica o tipo de material e a forma que você pode tornar aquilo mais sustentável. E você chegou a pesquisar alguma coisa que você quer falar sobre o que você viu? A gente deu uma pesquisada. Eu vou passar a palavra para a Roberta, porque ela leu um pouco melhor, teve um pouco mais de contato com a IN, que fala sobre essas coisas, para poder dar alguma dica para vocês. Oi, boa tarde. Essa questão assim, da IN,
É porque, assim, no de serviço a gente até utiliza, mas a gente pede nos editais para os licitantes apresentarem uma declaração de que irão cumprir, né, os requisitos, né, estabelecidos na IN. Só que, assim, material é mais complicado, porque, assim, nem tudo a gente... Eu não tenho conhecimento técnico, eu não sei se o objeto realmente pode seguir, né, essas diretrizes. Então, assim, o solicitante, na verdade, ele deveria já estabelecer isso na especificação do objeto, porque a gente recebe os pedidos, só que a gente não sabe, assim, em relação ao material, né? O que a gente pode estabelecer como critério de sustentabilidade. Então, isso deveria vir mesmo do solicitante, para a gente começar a implementar isso nos editais. Só completando o que a Roberta falou, assim, foi o que a própria Inês tinha falado, né? Que muitas vezes as coisas chegam lá para a gente e vai para frente da forma que chega especificado. Então, assim, me chamou a atenção até o que o professor Daniel falou sobre a questão do marcador, que muitas vezes é pedido o marcador e não o refil. E é isso, assim, quando chega para a gente entende que é uma necessidade. Então, muitas vezes, esse filtro não é feito antes, né? E isso vai para a rua. Então, assim, o conselho que eu poderia dar é que, quando vocês forem pedir algum material, que seja feita essa pesquisa antes, se aquilo é realmente necessário. No caso do marcador, por exemplo, existiria um refil que seria mais sustentável, que você evita ter o descarte. Então, assim, são regras que não tem como a gente ali trabalhando com licitação conhecer sobre tudo. Então, é muito mais fácil para quem está precisando do objeto, solicitando o objeto, está pesquisando a respeito daquilo especificamente, para poder estar fornecendo para a gente diretrizes para que aquilo seja comprado de uma forma mais sustentável. A Jaqueline, ela trabalha na divisão de compras, orçamento e compras, e ela queria falar um pouquinho também. Boa tarde, meu nome é Jaqueline, a gente fez junto o mestrado em gestão e eu trabalho na parte que vem antes da Patrícia. E o meu contato é direto com o solicitante. Então, o que eu sinto? Na verdade, muitas vezes o solicitante ele vai naquela história de que eu tenho que comprar o mais barato. Isso acaba com qualquer compra em todos os sentidos, no sentido financeiro e também no sentido do patrimônio, da duração, do melhor para a escola, da sustentabilidade e tudo. Isso é um mito, tá? Na verdade, o que a proposta do governo é que se compre o melhor pelo menor preço. Então, acho que isso que é uma coisa que as pessoas têm que ter sempre em mente na hora de comprar. O melhor pelo menor preço. Tá? E não comprar o que é mais barato. Outra coisa também que a gente tem feito é conversar muito com o solicitante para que faça o mais fechado possível a sua especificação. Tá? E dentro dessa proposta, por exemplo, a gente tem levado a questão da sustentabilidade. A coordenação de música pediu material de instrumentos musicais, né? Então, ali envolvia madeira, envolvia couro, né? Envolvia a palheta, negocinho de bater no baqueta, isso. Então, eu conversei com a Renata, falei com ela sobre essa questão, se dava para comprar, assim, dentro de um programa de sustentabilidade, sem ser procurando usar material sintético ou sempre com madeira de reflorestamento. Existe como a gente fazer o pedido assim, né, Aline? Pedindo exclusivamente que só seja fornecido e aceita propostas de empresas que trabalhem com reflorestamento. Então, não é tão difícil assim, parece, de repente, para quem está de fora, que tem
que a gente só tem que fazer isso, comprar o que é mais barato. Não, gente, a gente tem como exigir sim, entendeu? E deve, né? Desde que a gente justifique, e há como justificar, dentro da sustentabilidade, um pedido bem feito, coisa boa, mas uma coisa que esteja abarcando isso. Quanto à questão dos copinhos, só eu fiquei com isso na cabeça, não há como a gente trabalhar nisso, porque, por exemplo, um evento como esse, não tem como eu botar ali copos de vidro, né? Na verdade, você trouxe, a menos que seja que nem Guilherme, que traz a caneca do Fluminense. Não, eu também trouxe água. Guilherme, eu também trouxe minha água. Quer dizer, então existem coisas que realmente são limitantes. Obrigada, Jaqueline. Eu acho que a Jaqueline, Patrícia e Roberta colocaram aí determinadas questões que, de alguma forma, ou em algum momento, todos nós passamos por isso. Tá? E a ideia também dessa roda de conversa, que possamos também permutar arquivos. Aqui a Patrícia e a Roberta falaram desse guia da Advocacia Geral da União, é um guia novo, se não me engano, 2014 ou 2016. Tá? Então, oi? É recente, então são coisas que, como ela aqui colocou, tem que haver o compartilhamento, ou seja, o solicitante, muitas vezes nós temos que conhecer acerca dessas características, infelizmente não tem como elas saberem de tudo, um dia vocês vão saber de tudo. Né? Mas tem que haver sim esse compartilhamento, essa consciência, eu vejo dessa forma. Nós estamos aí já quase que encerrando, eu vou dar aqui a voz para um pouco da pós-graduação falar, tá? Depois todos estão convidados aí para um lanche comunitário, solidário. Oi, boa tarde. Meu nome é Cristina. Eu sou substituta do professor Pedro Manuel, que é o diretor da DPPG, que é a Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Bom, primeiramente, queria agradecer assim, a oportunidade de poder falar e também assim, parabenizar pela essa iniciativa, né? Não só a Digis, como também, no caso, a Aline e toda a equipe pela organização do evento. Eu acho bacana assim, que a gente está aqui no Cefet e, assim, falar para... Meu microfone, minha voz não é muito alta, não. Assim, porque assim, acho bacana estar aqui, assim, é impressionante, apesar de não sermos uma instituição assim, enorme, quando comparada com outras universidades, assim, como que tem a opção de iniciativas que estão acontecendo aqui, coisas estão acontecendo e a gente acaba não sabendo, né? Então, assim, acho que um desconhecimento muito grande, uma série de ações, iniciativas, e é bacana a gente, quando vem para cá, a gente começa a ouvir, a gente fica até mais animado, vendo uma porção de coisas boas acontecendo, coisas positivas, vê muita gente com boas ideias e com vontade de trabalhar, então isso eu acho muito bacana, né? Então, assim, a minha fala aqui seria um pouco assim, de como a DPPG poderia, digamos, contribuir, né? Então, no caso, falar um pouquinho sobre os editais de pesquisa, né? Isso foi mencionado aqui algumas vezes, né? A DPPG trabalha com 3 editais. Esses editais normalmente são divulgados, né? O edital de pesquisa é divulgado normalmente no final do ano ou no início do ano, porque sempre realmente não é um período melhor, porque a gente está voltando das férias, praticamente já tem que mandar, submeter os pedidos, mas é porque a gente tem que fazer os pedidos de compra, né, no início do ano, atendendo também o calendário da DIRAP, né, para viabilizar as compras, né, porque é um processo demorado, licitação e etc. Então, os projetos, os editais são o edital que é específico para os campos, né? Então, ou seja, o pessoal pode se organizar e fazer o pedido, né? Aí só o camp, o Maracanã, no caso, está fora desse pedido de auxílio camp. Tem os projetos de auxílio individual, que são para docentes que não participam ainda de grupos de pesquisa, podem pedir, mas normalmente são verbas mais reduzidas para fazer mais para projetos individuais dos docentes. E tem o edital dos grupos de pesquisa mesmo, que é onde vai a maior quantidade de recursos, né? Então, isso eu acho importante, assim, porque a gente, pelo que eu vi aqui, assim, acho que tem oportunidade de surgir vários outros grupos também, seja intercamp ou dentro do próprio camp, né, de pessoas que têm mesmo interesse e poderiam organizar grupos, né, formalizar esses grupos junto à DPPG e poder participar desses editais, né, apresentando projeto e obtendo recursos para viabilizar aquilo durante, né, os próximos anos. Tá?
Existem também os projetos de IC, no caso, os projetos de iniciação científica, eles têm tanto para o médio técnico quanto para a graduação. Eles seguem mais ou menos o calendário do CNPq, então, normalmente, eles são divulgados, né, eles são fechados normalmente em maio, e as bolsas começam a vigorar a partir de agosto, com duração de 1 ano. Tá? Então, também acho que seria interessante que as pessoas pudessem, assim, buscassem, né, cadastrar esses projetos na Copet. Tá? Então, quer dizer, assim, na realidade, sim, a gente fez agora, recentemente, foi até na semana passada, um evento, tá? Justamente para orientar, né, a formação, quem pensa em criar um novo programa de pós-graduação ou se inserir dentro de um programa existente, né, o que é necessário. Então, a gente está procurando, assim, auxiliar os docentes, esclarecer nesse ponto. E acho também que poderia ser interessante também, assim, se alguém quiser alguns esclarecimentos, como formar um grupo de pesquisa ou elaborar um projeto, como fazer para cadastrar o projeto, a gente está à disposição, vocês podem procurar a gente, tá? Até, Aline, se quiser pode passar meu e-mail, tá? O e-mail da IPPG, a gente teria um prazer também, assim, colaborar, que acho que é importante, tá? Formalizar todas essas iniciativas e ter de uma forma justamente que isso vai, acho que até ajuda a você conseguir trabalhar isso de uma forma mais coletiva, formalizada dentro da instituição, tá? Obrigada, Cristina. Já, então, terminando aí a nossa roda de conversa, vou dar aqui a palavra um pouco para a Úrsula. Boa tarde, gente. Meu nome é Úrsula, eu estou na diretoria de gestão estratégica, né? Há quase 1 ano, né? Ainda não chegou lá, tem uns 10 meses mais ou menos. E encontrando pessoas assim tão queridas, né? Eu já estou desde os 15 anos aqui no Cefet, eu estudei aqui quase que a minha vida inteira, né? Só o doutorado agora que eu estou fazendo no UFRJ, mas até o mestrado eu fiz aqui no Cefet. Então, é muito interessante estar aqui e vendo essa iniciativa, né? Esse movimento todo em prol assim, da sustentabilidade. Eu queria agradecer em especial, né, o encerramento vai ser feito pela professora Aline, mas já me adiantando, aos representantes de todas as diretorias sistêmicas que com todo carinho estiveram aqui, né, a DIRAP, a DIPPG, a DIREX, a DIREM, né, a todos os professores, servidores, né, estudantes que estão aqui, simpatizantes de outras instituições que vieram prestigiar, a professora Paula, a Kátia, aos alunos de iniciação científica, né, novos estagiários também da DIGES, que com tanto carinho, né, se propuseram a abraçar a causa e a fazer as reuniões, né, durante a maior parte do período da organização desse evento. Quem participou organizando e acompanhando a professora Aline foi a professora Paula e a professora Inessa, porque eu estou fazendo um outro trabalho com a DETINF, né, com o pessoal de TI, então eu praticamente estive ausente, né, eu só estava acompanhando eles via WhatsApp, mas a nossa gratidão ela não pode ser deixada em branco, né, porque para acontecer esse evento aqui, que é apenas às vezes algumas horinhas, né, quantas reuniões, quantos encontros, né, quantos esforços de entrar em contato com o Jardim Botânico, pegar as sementinhas, isso e aquilo, como é que a gente vai se mobilizar. Então, é um momento também de gratidão. E esse é apenas um primeiro passo. Assim como essa semente que está sendo entregue para vocês é simbólica, né? Então, um primeiro passo de uma série de coisas que a gente vai começar a fazer por meio da CESAI. E a gente não poderia deixar de agradecer uma pessoa muito especial, que para mim é um modelo de sustentabilidade, e não só de sustentabilidade, né? Eu estive conversando isso com ela ontem, mas para mim é um exemplo de orientação, de iniciação científica, né? Quando eu tento me aprimorar assim, como orientadora, né? Como professora, eu me baseio nela, e principalmente dentro dessa temática tão especial e que está fazendo muito a diferença na nossa instituição. E por isso que eu me esforcei muito com o Kaique para poder solicitar para ele uma função gratificada, para solicitar a institucionalização, né, da gestão ambiental dentro do Cefet, né? Porque dentro de um conceito de A3P, de Agenda Ambiental da Administração Pública, de tantas coisas que a gente tem falado aí, não dá para a gente ficar numa comissão informal. Não dá para a gente fazer um trabalho voluntário. O trabalho voluntário é muito importante, eu faço parte dele, mas a gente precisa tornar isso oficial. E a CESAI representa isso.
Então, eu queria que o Renan, nosso estagiário, entregasse uma singela lembrança, né? Só para representar esse momento e agradecer em especial a você, Aline. Para finalizar, é sempre muito difícil, né? Eu só tenho aí a agradecer a organização a CESAI, a organização, a equipe, os meninos, chama aí de meninos de ouro, né? Que são os nossos alunos, né? Eu acho que o que a gente faz aqui não é apenas dar aula, é a gente orientar, né? Eu acho que são como filhos, né? São como sementes da sustentabilidade. A gente planta, a gente cultiva e a gente vai cultivar um Cefet melhor, um Cefet sustentável. A gente tem muito que aprender. Esse aprendizado não vai ser em 1 ano, não vai ser em 2 anos. É um trabalho demorado. A gente tem que saber esperar. E nós temos parceiros aqui. As representações, só tenho a agradecer, não só as diretorias sistêmicas, Nova Iguaçu, Maria da Graça, Petrópolis e demais, eu aqui não os conheço ainda, tá? Mas nós temos pessoas aqui maravilhosas, que por meio de suas diretorias, de suas coordenações, vêm nos ajudando. E eu aprendi a conhecer, aprendi a respeitar, porque dentro da administração pública as coisas demoram. Então, o nosso trabalho aqui não é de trabalho de 1 ano, não. Em 1 ano, se a gente tiver resultado, que mantenhamos esses resultados, que acompanhamos esses resultados, mas não podemos desmerecer. O Cefet tem muito que ensinar aí para fora, tá? Pelo que eu vejo aí, outros, a gente está fazendo muita coisa. Nós não somos pouquinha coisa, não. Nós somos muito bons. E a gente tem que se unir. Tá? Então, mais uma vez, agradeço aí a vocês. Só lembro o seguinte, dentro dessa pasta, nem todos aqui chegaram e consegui dar o recado. Tá? Tem aí esse formulário, que o objetivo é nós nos conhecermos, de trocarmos, e aí trocarmos não só com relação ao que um está fazendo e o outro também, mas com relação a arquivos, com relação às demandas, fazer outros encontros aí. Olha, preciso fazer um encontro daqui a 1 mês. Façamos, ou um grupo específico. A ideia aqui é identificar, olha, quem é aqui de energia elétrica, quem quer que fazer um trabalho sobre saúde, construção sustentável, e a partir daqui eu tenho certeza que outras pessoas vão ser identificadas. Tá? Por favor, vocês têm aí um lanchinho. Tem aí o brinde sustentável, não sei se todos aí conseguiram pegar aí as sementes. Tá? Muito obrigada mais uma vez. Uma boa tarde a todos.